Fala pessoal, El Shaddai TV na área novamente para o nosso podcast de episódio 22, Manuca, 22. Dessa vez com a presença ilustríssima aqui da nossa psicóloga Stephanie Moraes, é isso mesmo? Isso aí. Para os íntimos, não sei, Teté, eu chamo de Teté às vezes. Sim. Teté, tem problema chamar de Teté? Não, tranquilo. Isso é um filho de infância? De infância. Massa. Não sei como se deu esse apelido, mas ficou Teté, né? É, Stephanie Moraes, né? Ela é a psicóloga aqui do nosso colégio e a gente vai bater um papinho com ela hoje e mais especificamente sobre o Maio Laranja. Mas antes disso, Teté, me diga uma coisa. Emanuel te perguntou ali mais cedo sobre quanto tempo que você está na área, mas eu quero saber um pouquinho antes disso. Por que fazer psicologia, estudar psicologia? Qual a tara disso aí? Então, a psicologia na minha vida surgiu como uma necessidade de autoconhecimento, porque desde a infância eu apresentava alguns comportamentos, algumas inabilidades, por exemplo, de comunicação, algumas dificuldades de atenção, em memorizar. Então, eu me sentia diferente e eu, em vez de ir para a psicoterapia, até porque naquela época eu tentava explicar o que eu sentia, as pessoas não entendiam. Então eu falei, vou estudar isso aqui, porque eu posso dessa forma me ajudar de alguma forma e ainda ajudar outras pessoas. E aí, isso você começou a perceber com quanto tempo? Assim, novinha ainda? Muito cedo. Inclusive, a maioria das minhas dificuldades se apresentaram na escola, quando eu estudava. Que tipo de dificuldade, Tata? Então, de manter a atenção por muito tempo, de memorizar. Eu tinha muita dificuldade relacionada à matemática. E depois eu fui descobrir o motivo, que era porque eu tenho o transtorno de déficit de atenção, né? O TDAH. Cara, tô achando que eu tinha que estudar psicologia também, não ser fotografia, porque tudo que ela fala ali, eu me identifico com muito dessas situações, entendeu? Cara, é muito doido. Tem horas que eu não sei lá, velho. Eu penso em tudo ao mesmo tempo, mas esqueço tudo ao mesmo tempo. É muito doido isso. E aí você, ainda nova, se ligou nessas coisas e falou, vou estudar psicologia. Então você não teve o problema que a galera do ensino... A gente fiz um podcast com o pessoal aqui do ensino médio semana passada e uma das alunas não tinha noção do que ela quer fazer. Então você não tinha esse problema? Não, eu não tinha noção também do que eu queria fazer. Mas quando chegou essa época de escolha, eu fui optar por uma área que eu achava que pudesse me ajudar. Entendi. E deu certo. Então foi mais por uma parada de autoajuda. Sim. E aí depois você percebeu que poderia trabalhar com isso. Exatamente. E assim, não é o único meio, mas foi o meio que eu encontrei naquela época. E quando você entrou na faculdade, você percebeu logo que seria isso? Se apaixonou pelo assunto, pela coisa? Sim, o assunto foi algo que sempre gostei de pessoas, de lidar com pessoas. Então era um assunto que era legal, Então isso automaticamente começou a gerar foco em mim, algo que eu não tinha. É o tal do hiperfoco. Isso, no período escolar, por conta dos conteúdos, né? Não chamava tanta atenção quando eu fui para um conteúdo que voltava para o que eu gosto, então eu comecei a me destacar na área. E aí eu já vou entrar eu acredito que seja numa parte um pouco mais técnica, mas antes da gente entrar no Maio de Laranja, aquilo que você está me falando aí é o tal do hiperfoco. Né? Que a galera que tem um pouco... Eu digo a questão de TDAH, porque eu acredito que eu devo ter isso, não sou diagnosticado, mas eu acredito. Meu filho é diagnosticado com isso e eu vejo, e ele parece comigo pra caramba quando eu tinha a idade dele. Sim. E tem essa parada do hiperfoco, um assunto no qual você como é que eu vou dizer assim, se identifica com aquilo ali e você não pensa em outra coisa mais. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Na verdade, todas as pessoas têm hiperfoco em alguma coisa. Entendi. Não só o TDAH, a TOD e tal, essas coisas. Isso. Sim. O hiperfoco, ele nos ajuda a focar. É algo que a gente gosta. A maioria das pessoas hoje tem hiperfoco em quê? Em celular. Você passa horas ali. Isso é o mal da humanidade atual, né? É muito estímulo, né? Então, é difícil a pessoa sair daquilo ali quando, né, tá muito envolvido nisso aí, no hiperfoco. Você falou sobre a questão do celular, Sim. do uso de telas. Eu tô ligado que isso é um mal dessa geração agora, né? Tem uma situação química que acontece no cérebro com o excesso de uso de tela, né? Sim. O que acontece de fato? Porque libera
Sim, altas produções de dopamina, que é o neurotransmissor do foco, da motivação, que é importante. Mas Sim. se há um déficit ou um excesso, né, há prejuízos. No caso das telas, por exemplo, vamos lá, para crianças que ficam ali muito tempo em tela, antes do indicado pela Organização Mundial de Saúde. É muito estímulo, né, gera aquela sensação de felicidade, porque está gerando dopamina. E aí, quando a criança está fora das telas, dificilmente vai ter algo que gere aquele mesmo prazer que está gerando naquele estímulo. Então, a criança vai ficar mais irritada, porque ela não está recebendo aquele estímulo. É tipo uma droga mesmo, né? Sim, sim, sim. Já pegando esse link do excesso de tela, que eu acredito que seja uma das, não vou dizer problemas, mas assim, problema, vamos lá. É um dos principais problemas que chega para tudo no consultório. Sim. Seria mais ou menos essa questão de uso de tela. Sim, sim. E aí a gente consegue fazer um paralelo da questão de uso do tela para esse tema de maio laranja que a gente vai entrar? Sim. O que significa maio laranja? Ah, muito boa pergunta. Então, Maio Laranja é o mês, né, do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Certo. Então, é um mês que ele é voltado para falar mais sobre esses temas. Certo. Por quê? Quando a gente tem um problema, para a gente combater esse problema, a gente precisa conhecer. Sim, sim. Entendeu? Então, Maio Laranja é o mês, porque esse mês, porque o dia 18 de maio é o dia D, né, digamos Sim, assim. sim. Existe uma criança com o nome Araceli, que ela, aos 8 anos de idade, sofreu essa violência no dia 18 de maio Certo. do ano de 1973. Isso no Brasil? Sim, no Brasil. Uhum. Até hoje, os responsáveis por esse crime não foram punidos. E Nossa. essa criança sofreu essa violência da forma mais brutal, né, que levou à sua morte. Então, existe uma lei, que é a lei de número 9.970, né, de 2000, do ano 2000, que é em memória dessa criança. Né, então, é utilizada essa data. O símbolo dessa data é essa florzinha aqui, ó, que não é por um acaso, é uma flor. Tipo uma margarida? Não. Sim, é uma gérbera. Gérbera. Sim, ela é desenhada dessa forma porque representa os desenhos ali da primeira infância. Sim. Por que é utilizada essa flor? Porque ela é uma flor bastante comercializada aqui no Brasil e ela é frágil, delicada, assim como nossas crianças. Gérbera. Sim. No meu casamento a gente usa gérbera. Lembrei aqui do meu casamento, cara. E Mas, aí enfim. as crianças precisam ter esse cuidado, né? E aí vamos lá, voltando. Consegue fazer um paralelo sobre o uso de tela e essa questão do maio laranja? A internet em si, né? Fazendo Isso. paralelo. Porque o uso de tela, ela tá ligada à internet, basicamente. Sim, certo. porque a internet é um meio de acesso fácil às crianças, né? Então, esses criminosos utilizam, né, das redes sociais para encontrar suas vítimas, né? Então, eles vão atrás de crianças que são mais vulneráveis. E aí, eu acredito que entra naquela coisa dos pais nunca se desligarem, né? Do que os filhos estão assistindo. Exatamente. Né? Analisem lá o histórico, com quem essa criança, esse adolescente está conversando, é muito importante para coibir esse crime mesmo. Porque a galera é sinistra em relação a isso aí. Outro dia desse eu vi uma reportagem de um camarada, foi preso, tudo, que tem uma tal de Deep Web, que eu não sei explicar mais ou menos, mas é uma situação que é mais difícil de ser pego, de ser Exatamente. tal. Aí você se torna mais anônimo. Mais anônimo. E aí o cara comercializava, ele pegava fotos de crianças de Instagram e tal, aquela coisa, e pegava algumas fotos de crianças de biquíni e tal, e comercializava essas fotos, velho. Exatamente. Cara, velho, é muito doido isso, né, velho? Rola até de fotos dessas que são comercializadas pela Deep Web, de marcar desse marginal, vender essa criança e chegar outra pessoa na porta da escola, por exemplo, e levar essa criança. É bastante complicado. Esse dia eu vi um vídeo, né, de alerta em relação ao como que a gente alimenta as redes sociais, mostrando toda a nossa vida. E aí o rapaz reconheceu, era uma reportagem, o rapaz reconheceu uma pessoa lá do Instagram e começou a conversar com ela no mercado, começou a falar a vida dela toda e ela assim, como assim? Nossa, velho.
Então, é um alerta. E às vezes a gente pensa que a violência sexual realizada pela internet não é tão agressiva, mas as consequências são irreparáveis, podem levar até a vida de uma pessoa, porque esses criminosos, eles vão ali ganhando a confiança, né, da criança, do adolescente, do adulto também, e aí faz com que a vítima disponibilize as fotos, né, e aí depois começam as ameaças, né, eu vou espalhar a foto. Tem pessoas que não procuram ajuda, não denunciam. Digamos assim, eu vou entrar para uma coisa um pouco mais delicada aqui, mas que eu acredito que disso que você trata lá no consultório, enfim. Uma criança sofreu um abuso e isso aí vai ficar marcado para a vida dela inteira. Com certeza. Como tratar, como lidar, Stephanie, com uma situação dessa? Então, Como é que, sei lá, que caminho se usa em relação a isso? Chega lá uma situação dessa no seu consultório e tal, chega, sei lá, pai, mãe, não sei. Se você puder falar alguma coisa, já alguma experiência que você, claro, sem citar nomes e tal, que você já teve uma situação dessa, não sei até onde que você pode falar, o que você pode falar, que eu sei que existem situações de sigilo absoluto em relação a isso, mas enfim, o que você pode falar, alertar, contar sobre isso? Então, esse trabalho, principalmente com crianças, é algo muito, muito delicado. À primeira vista, a gente tem que acolher essa criança, né? A gente utiliza muitas ferramentas, muitos recursos lúdicos para desenvolver o vínculo com a criança, para que ela se sinta à vontade, para se expressar, né? E a depender das consequências, ou seja, das demandas que ela apresenta, a gente vai trabalhando individualmente cada demanda. Então a gente vai procurar perceber como que essa violência afetou, para assim minimizar, né, os impactos. Tem uma informação, outro dia desse, Grazi, minha esposa, né? Até sabe quem eu estou falando aqui, porque possa ter alguém que não sabe. Ela se interessa muito por esses assuntos assim, certo? Ela psicanálise, passa as paradas, ela pesquisa muito sobre isso e tal. Aí ela estava me falando sobre essa questão aí de abuso de criança, que na maioria das vezes é parente. Sim, vou aproveitar essa pergunta. Cara, que loucura é essa? Para falar como é que está o contexto da violência sexual no Brasil. Eu trouxe até esse informativo aqui, que é referente ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2023, referente ao ano de 2022. Certo? Então, nesse ano, né, de 2022, tiveram 74.930 vítimas. E a maioria das vítimas são do sexo feminino, que representa 88,7%, 11,3% do sexo masculino. E a maioria dos casos dessa violência onde ocorrem nas próprias casas das vítimas. Ou seja, é uma violência que às vezes ocorre no meio familiar, intrafamiliar. Então, isso também interfere nas consequências, tá, André? Quando é causada por alguém próximo, as consequências, né, são mais duradouras. Porque às vezes também porque você vai estar tempo. E você vai estar convivendo com aquela pessoa. Sim, aquela pessoa que provavelmente da família, né? E aí a pessoa que deveria cuidar de você. E aí isso geralmente o quê? Tio, padrasto, mãe. Até porque, mãe? Sim, até porque quem não denuncia também é conivente, também está praticando a violência em si. Sim, porque tem aqueles casos. Eu acredito que deva acontecer bastante nessa situação, tipo o padrasto, abuso da enteada, e aí a mãe fica segurando a onda. Porque não quer perder o marido, né? Ou por ter medo, por N motivos. E aí eu queria lhe perguntar, quais os sintomas, vamos dizer assim, para alguém que está assistindo a gente, algum parente, primo, tio, pai, mãe, irmã, sei lá. Quais os sintomas? Até também dentro da escola, de repente uma professora perceber isso. Quais os sintomas que uma criança que passou por um abuso ou que está passando
O que ela apresenta, Então, geralmente? Existe um caminhozinho em relação a isso? Vou voltar, como você tocou, a questão da escola, né? Esse é um assunto que é muito importante e deve ser debatido na escola. Sim. Né? Há quem diga que, por exemplo, falar sobre sexualidade não é o papel da escola, que é o papel da família. É óbvio que aqui a gente não trabalha com orientação de gênero, essas coisas. Certo. Mas é importante que os alunos, né, nossas crianças, saibam, né, sobre orientação corporal, né, sobre gravidez na adolescência, sobre... semana passada mesmo a gente fez uma ação na própria sala dos pequenininhos, através de um livro que a gente ensinava sobre as partes do corpo, sim, sim. Né, onde as pessoas poderiam tocar, onde não poderia tocar, quem poderia tocar. Por exemplo, os pais podem tocar, às vezes, nas partes íntimas para realizar a limpeza, dar um banho, mas não é qualquer pessoa que pode fazer isso, então a gente orienta essas crianças sobre isso. E a escola é um lugar de acolhimento, né? Às vezes o filho não tem coragem de contar para os pais o que está acontecendo, por medo, mas em diversos momentos na escola a gente percebe que aqui é um lugar para isso também, porque os alunos se sentem à vontade. Inclusive, não relacionada à violência sexual, mas eu percebo que às vezes o aluno fala coisas para mim que não falam para os pais e ainda pede, meus pais não podem nem saber que eu tive aqui na sala da psicóloga. E isso aí já é Sim. Quando fala assim, te conta segredos, vamos dizer assim. Exatamente. E que pede para você, para o pai não saber. Aí já é um indício? Também, pode ser um indício. Mudanças de comportamentos. Gente, as crianças, os adolescentes, eles dizem, não verbalmente, né, mas através do seu comportamento. O corpo fala. Exatamente. Tem alguma coisa errada ali. E os professores, eles eles estão boa parte do tempo com esse aluno em sala de aula. Então, eles já percebem uma mudança comportamental, né? Baixa de rendimento escolar, que pode ser em decorrência de uma violência sexual ou um outro motivo, mas tem algo ali que precisa ser investigado. Então, se o aluno mudou drasticamente os comportamentos, então já entra ali um estado de alerta. De alerta, entendi. E aí, crianças pequenas podem apresentar alguma regressão comportamental, por exemplo, dificuldade de controlar os esfíncteres, né? Vai dormir à noite, não consegue controlar o xixi, né? Não consegue controlar a necessidade de fazer cocô. Então, é um indício, né? Que pode ter muitos fatores. Crianças que começam a apresentar comportamentos sexuais, né? Pode ser por ter visto alguma coisa ou por estar. E aí, essa questão dos comportamentos sexuais também, eu acredito que possa estar também, entre aspas, atrelado numa situação de acesso muito fácil a isso, à internet. Também. Né? Também. Porque aí o indivíduo, vamos dizer assim, ele vai ter contato com situações sexuais antes da hora. E com acesso fácil, e pode piorar essa situação aí, né? Então, a gente precisa conversar, né, com os nossos alunos, os pais precisam manter esse diálogo aberto com os filhos, porque é uma forma de coibir. E aí, eu te pergunto até, como fazer isso com os pais numa geração em que, na maioria das vezes, não, mas muitas vezes, muitos casos, a gente passa por uma geração, me corrija se eu estiver errado, tá? Certo. Mas a gente passa por uma geração onde muitos pais terceirizam a educação. Eles terceirizam para os professores, eles terceirizam para a internet. Quando eu digo para a internet, é para o joguinho do celular, para o desenhozinho do celular, mas é um desenho educativo. Como convencer, cara, essa galera de que... Porque educar dá trabalho pra caramba, velho. Eu tenho 3 filhos, tenho um filho pequeno, eu sei como é que funciona. Educar dá muito trabalho. Como é que faz, Tete? É um trabalho de convencimento, de dia a dia? Como é que faz, cara? Que você provavelmente chega a galera lá no consultório e eu observo assim, por exemplo, outro dia eu participei de uma reunião onde o tema da reunião falava sobre isso. O uso excessivo de celular, não sei o que e tal, e era uma reunião para os pais. E vários pais, não, lá em casa tem regra
Lá em casa eu só uso o celular tal hora. E eu tava ligado que é história, velho. Que a galera larga o telefone na mão do filho mesmo e aí, velho, o que faz numa situação dessa? Então, é trabalho de... Formiguinha, né? Exatamente. É dessa forma, é disseminando essas informações, né, para tentar. Não são todas as pessoas que entram pelo ouvido. Sim, claro. Né? Pô, tu tem aquelas pessoas que executam, né? E é muito importante. Se o pai quer ver o desenvolvimento saudável do filho, é importante. Cara, mas dá uma dó das crianças, cara. Sabe o que acontece muito, o que eu percebo, é que as pessoas acabam replicando, né, certas coisas que aprendeu na sua vivência, sendo que a geração hoje está diferente. Então, o que funcionou para fulano não quer dizer que vai funcionar. É o individual, então, né? A gente é o tem indivíduo, que estudar. verdade. A gente precisa conhecer nossas crianças. Isso. É muito doido. Me fala uma coisa. Uma situação que acontece, infelizmente, com uma situação dessa aí, de uma criança ser abusada. O quanto que isso vai prejudicar na vida adulta dela? Então, Em tomada de decisões, no trabalho, no estudo, enfim, na vida adulta dela. Isso atrapalha na vida adulta? sim, afeta inclusive a autoestima, né? Existem consequências que são a curto prazo e a longo prazo. Vamos começar pela curto prazo. Pode gerar uma gestação, pode trazer alguma doença sexualmente transmissível, pode gerar medo em excesso, né? Falta de confiança nas pessoas, inclusive também é um indicativo, né? Se tem uma criança que não quer chegar perto de nenhum homem, ou não quer ficar com algum familiar, então pais, mães, fiquem em alerta. Uma das situações da fotografia, eu estudo muito ainda até hoje, linguagem corporal. Sim. Para poder eu entender nos casais, nas famílias, como é que eu vou fazer aquela direção fotográfica. Se mais tranquilinho, se mais radical, se mais com beijinho ou menos e tal. E nesse caso aí específico, nesse dia, eu lembro que o pai ficou assim bem desconfortável. Véio. Por isso que como você me falou aí, eu fiz um link lá e... Ai, velho. Então... E aí, uma situação dessa, de repente a professora percebeu, e aí, o que faz? O que faz? Tem que... A psicóloga entra em ação aí? Entra em ação, né? A gente faz a escuta da criança e a depender, né? A gente comunica, né? Conselho tutelar, polícia, a escola tem que fazer o seu papel. Voltando ao assunto lá das consequências a longo prazo, que a gente não concluiu. TDAH, né, filho? Eu interrompo as palavras. Então, pode desenvolver uma série de transtornos, depressão, ansiedade, autoestima baixa, como eu falei, estresse pós-traumático, né? Pode levar à morte, né? Porque ao suicídio também. Então, são consequências que têm início logo depois da violência e que podem repercutir até o final da vida. Isso pode, inclusive, até atrapalhar na vida de família de uma mulher, por exemplo. Sim, com certeza. Não confiar em homem, né? Sim. Você faz algum tipo de trabalho, alguma coisa? Eu digo pra você mesmo, porque o que você deve viver de barbaridade pra chegar em casa depois, velho, depois de um dia de trabalho e como é que tu faz pra poder dar uma limpada, velho? Aí eu tô te fazendo uma pergunta pessoal mesmo pra tu. Como é que faz, Tata? Sim, o psicólogo também faz terapia. A gente precisa. Quem cuida precisa de cuidado, então. Porque é muita carga muitas vezes, né? Muita coisa tenebrosa. Sim, tem coisas que a gente aprende a lidar no dia a dia, né? A gente sozinho consegue fazer uma autoanálise, modificar ali os pensamentos, né? Evitar ficar pensando naquilo no momento de lazer, no momento que você está em casa, com a família. Mas, de qualquer forma, quando acontecem esses casos mais graves, não tem como a gente não sentir. Sentir, né? Stephanie, eu queria que você desse um recadinho final sobre o Maio Laranja, a importância disso dentro do colégio, né? O porquê que o colégio deve trabalhar essa questão aí. Então, como eu falei anteriormente, o colégio é um lugar que as crianças, os adolescentes se sentem à vontade para expressar, né, aquilo que sente. Então, é uma forma da gente também perceber, né, esses sintomas e agir.
Às vezes a gente encaminha, não só problemas relacionados à violência sexual, Sim. mas quando a gente percebe qualquer demanda que esteja impactando ali a vida dessa criança, de se desenvolver de forma saudável, a gente começa ali a realizar o trabalho, fazendo o que for necessário, né, para garantir a proteção, garantir que os direitos dessas crianças e adolescentes sejam atendidos. E você acha que essa campanha, especificamente essa do Maio Laranja, precisa ser realmente disseminada para tudo quanto é canto? Com certeza. Então, a gente não faz só um trabalho aqui com os alunos, Sim. né? O podcast, por exemplo, dá a oportunidade de outras pessoas que não estão no meio aqui, né, escolar, a terem acesso a esse tipo de informação. A gente realiza trabalho também com os pais, né? A gente tem momentos também extramuro que a gente faz, né, fora da escola. Justamente. Esse movimento ele é prescrito por lei, então geralmente nessa data, né, em lugares maiores, prédios, né, colocam lá a iluminação na cor laranja, porque para inibir um problema, para tratar um problema a gente precisa conhecer. É isso. Gente, então, gostaria de ficar conversando com o Teté aqui sobre isso aqui, porque é um assunto, apesar de ser meio pesado, mas é fascinante e, assim, eu acredito que quase todo mundo tem contato com criança, né? Você percebe crianças ao seu redor. Então, toma muito cuidado com teu filho, com tua filha, cuidado com quem você deixa teu filhinho. Olha, pelo amor de Deus, essa situação de internet, de celular, muito fácil na mão de criança. Com quanto tempo você acha que uma criança deve ter acesso a celular e internet? Olha, com que idade? A Organização Mundial de Saúde indica, acho que 1 hora por dia a partir dos 2 anos de idade. E aí depois vai aumentando. Eu acho muito novo ainda mais. Sim. É o mundo que vivemos, né? Outra coisa, você perguntou referente à escola, é importante salientar que na maioria das vezes quem sofre a violência sexual não tem nem noção do que está passando. Do que está passando. Porque o indivíduo, né, ele vai ali e ganha confiança. Então a sensação que a criança tem é como se ela devesse algo. Sim. Né? E por isso que às vezes ela acaba permitindo. Então, por isso a gente ensina aqui onde pode, onde não pode tocar, o que fazer nesses casos, né? Porque o abusador, ele não vai chegar numa criança que você começa ali, né, a conversar com a criança já percebeu de início e fala, não, vou contar pra minha mãe. Isso ali já inibe. Então, eles procuram por alvos fáceis. Então, é importante a gente discutir, sim, esses temas. Massa, Então é isso. Procura saber sobre a internet, além de ser um dos vilões disso, mas tem muita coisa boa. Exatamente. Então procura saber, tem muito conteúdo interessante relacionado a isso. Procura saber, fica atento ao seu filho, à sua filha. E é isso, cara. Educar filhos dá trabalho mesmo. Mas, vamos embora, é nossa missão, né? Enquanto isso, Deus nos confiou cuidar dos filhos, então vamos nessa. Teté, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui, viu? Não se esqueça de se inscrever na El Shaddai TV. Já se inscreveu na El Shaddai TV, Teté? Já me inscrevi, Boa, sim. Então não se esqueça de se inscrever na El Shaddai TV. Sininho, compartilha, faz tudo que tem direito aí, valeu? Se você chegou até aqui, você escreve lá, Maio Laranja, pra gente saber se você chegou até aqui no nosso podcast, beleza? Um abraço, tamo junto. Tchau. El Shaddai, um colégio pra chamar de Deus.